e vamos para mais uma leitura baseada no critério tirado da garrafinha do caos. Dentro dessa garrafinha tem vários critérios aleatórios e todo mês eu tiro um para decidir qual que vai ser a minha próxima leitura, para tornar isso um pouco divertido e também para sair da minha zona de conforto. A gente já tem 2 edições da garrafinha do caos, essa é a terceira, e na edição passada foi um 5 estrelas favoritado. Tem uma playlist aqui no canal para quem tiver interesse. E agora para a terceira edição, no começo do mês passado, em março, eu me filmei tirando um desses critérios e acabou sendo livro com múltiplos pontos de vista ou POVs. Baseado nesse critério aqui, eu escolhi para ler Jade City, da Fonda Lee, que é o primeiro de uma trilogia que eu tô há muito tempo querendo ler. Esse livro aqui já tá lançado aqui no Brasil pela Alta Novel, como Cidade de Jade, e também tem o segundo da trilogia, que é Guerra de Jade, já lançado aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a gente ainda não sabe o lançamento do terceiro livro da trilogia aqui no Brasil, que é o Jade Legacy. Eu espero muito que a Alta Novel traga pra gente também e fique com a trilogia completa aqui pra nós. Esse livro aqui tem vários pontos de vista de vários personagens de uma mesma família, que é a família Cole. A família Cole lidera, governa um dos clãs mais proeminentes aqui da ilha de Kekon, que é o clã No Peak, e aqui ficou traduzido como Desponta. A gente segue mais os 3 irmãos da família Cole, mas um irmão adotado que eles chamam mais de primo ali na história. O Lan, que é o mais velho, o Hilo, que é o do meio, e a Shai, que é a irmã mais nova. E daí tem o Aiden, que é esse irmão adotado / primo. E antes de entrar mais em detalhes sobre a família Cole, eu quero dar um panorama geral aqui sobre o que é essa história e o que tem tanto sobre a Jade, né? Já que é a cidade de Jade. A Jade, que é aquela pedra preciosa verde, é a base do sistema de magia desse livro. Quando você entra em contato com a Jade, ela consegue amplificar os seus sentidos. Você ouve melhor, você vê melhor e você também fica mais forte, mais rápido. Você fica bem poderoso. O ponto é que nem todas as pessoas conseguem utilizar esse poder da Jade. Tem pessoas específicas que têm sensibilidade e conseguem usar esse poder, que daí eles são chamados de Green Bones ou Ossos Verdes. As pessoas comuns, vamos dizer assim, quando elas entram em contato com Jade, elas podem ficar meio doidas. Elas não conseguem controlar o poder e elas perdem a sanidade. E daí tem pessoas que não têm essa sensibilidade a Jade, que elas podem pegar e manusear e eles não sentem nada. Então tem vários tipos de hierarquias e vários tipos de segregações, vamos dizer assim, dependendo do seu relacionamento com a Jade. E como essa pedra é muito preciosa, é muito poderosa, obviamente quem tem mais Jade e quem consegue controlar a Jade tem poder. Só é encontrado Jade nas minas da ilha de Kekon, que é onde se passa essa história aqui, e na capital dessa ilha de Kekon, que é Janlun, é onde acontece o caos e tá centralizado todo o poder aqui. Como eu disse antes que a Jade é símbolo de poder, então quem consegue manusear Jade é que controla tudo. Então os Green Bones é que tem a maior hierarquia aqui, e eles se organizam em vários clãs, e daí tem 2 que são os maiores clãs, o No Peak e o Mountain. E para eles conseguirem viver em relativa paz, eles têm divisões de territórios ali na capital. Então tem territórios que só o Mountain pode utilizar e tem territórios que só o No Peak pode utilizar. As pessoas comuns conseguem transitar dentro desses territórios livremente, mas os Green Bones apenas podem ficar nos territórios dos seus respectivos clãs. Antigamente, esses 2 clãs eram unidos em um clã só. Só que daí teve uma rivalidade ali, uma discussão entre a geração dos avós, da geração que a gente tá vendo agora, e eles se dividiram. A partir daí, tem uma rivalidade crescente entre os 2. Fica tipo uma tensão o tempo todo e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe pode atacar, não pode atacar, se eles vão respeitar as leis, se eles não vão respeitar as leis. Tem aqui uma tradição muito forte, tem aqui, vamos dizer, um código que eles seguem, que é o Aishu, que eles não podem cruzar, porque daí se eles cruzarem, quer dizer que pode ter uma guerra. E pensa assim, a Jade é muito poderosa e as pessoas que usam são muito poderosas. Então as pessoas até do exterior começaram a pensar, eu quero Jade aqui pra aumentar o meu poderio militar. Então começa também a ter exportação de Jade para territórios estrangeiros para ser usado no poder militar. Mas daí como as pessoas vão usar sem enlouquecer? Daí
aí começou a surgir uma droga, que é chamada de Shine, aqui os SN1, que ajuda nessa sensibilidade a Jade e diminui essa sensibilidade para você não ficar doido, não perder o controle e você conseguir utilizar um pouco a Jade sem ser geneticamente suscetível a. Outro agravante, que é o mercado clandestino, porque obviamente se uma coisa é poderosa vai ter um mercado clandestino ali por trás dos panos tentando angariar dinheiro. E entre os Green Bones, eles usam, por exemplo, braceletes, cintos, colares, até tem um personagem aqui que tem Jade direto na pele, no peito. E aí é gosto pessoal. Isso é só pra vocês entenderem a atmosfera, aonde você inicia nessa história. Porque eu não falei nada de pontos aqui da narrativa, isso é apenas a construção do mundo, pra você entender o que você tá entrando aqui. Tem um ar muito de máfia, é bem político, ele tem sim um desenvolvimento mais lento, ele é mais baseado em personagens do que em plot twists e ações. Tem sim cenas de ação e tem plot twists, mas não é o ponto principal da história. O ponto principal da história é você entender cada personagem, a motivação de cada personagem e o que a rivalidade entre os clãs afeta no dia a dia. Afeta no relacionamento desses personagens com outras pessoas, o que as ações desses personagens afetam nessa rivalidade. Nada pode ser feito sem ser pensado antes. E daí que a gente entra nos personagens principais que a gente vai acompanhar nessa história, que é da família Cole. A gente já começa aqui com o avô desses 3 irmãos se aposentando e dando lugar de líder pro neto mais velho, que é o Lan. Só que o avô deles é aquele Greenbone super lendário, o poderoso, que todos vão comparar o Lan a ele. Então, o Lan tá nessa dificuldade de se estabelecer como líder, de as pessoas verem ele como líder do clã e não mais o avô dele. E aqui o líder do clã se chama Pillar. O Pillar sempre tem 2 pessoas como seu braço direito, vamos dizer assim. Um braço direito mais de negócios, que se chama Waterman, e ficou traduzido como Homem do Tempo, e um braço direito mais pro militar, que daí é Horn, que eu acho que foi traduzido como chifre. E cada um desses braços direitos tem daí os seus ajudantes, os seus, tipo, generais e soldados e tudo mais. Por exemplo, o Horn tem os seus ajudantes diretos que se chamam Fists, ou punhos. Cada punho tem os seus fingers, que são os dedos, que são os soldados. Então tem toda uma hierarquia aqui. E a gente tem também os Homens Lanterna, que é os Lantern Men, que são os donos de negócios, de lojas, de restaurante, que trabalham dentro do território de cada clã, pagam tributos, que ajudam ali na vida do clã. Eu não sei se vocês assistiram essa série, mas eu fiquei pensando nela o tempo todo que eu tava lendo esse livro, que é a série Sopranos. Ele tem a mesma vibe. É a vibe mais do dia a dia, mais lento, que tu sempre tem uma rivalidade, sempre tem uma coisa sendo construída e cada personagem é muito profundo. É a mesma coisa que acontece aqui. E é isso pra mim que brilhou, porque eu amo Sopranos. Mas eu só amei Sopranos quando eu entendi que esse era o objetivo dele. É isso que eu quero passar pra vocês. Vocês têm que ir com essa mentalidade, que ela não é uma fantasia de derrotar chefão. É uma fantasia de você entrar no mundo e viver ali com eles. E daí, voltando pro Pillar, pro Lan e para seus braços direito, o braço direito do Lan na parte militar, o seu Horn, é o irmão mais novo dele, que é o Hilo. O Hilo é mais aquele personagem esquentado que quer resolver tudo com os punhos e não leva desaforo pra casa. E eu devo dizer que o Hilo, pra mim, eu passo um pano com glitter o livro inteiro, tá? Ele é incrível. É um dos melhores personagens pra mim nesse livro. E daí a gente tem a irmã mais nova, que é a Shay, e a gente começa a história com ela no território estrangeiro, em Spenia. Começou a namorar com um homem de lá e resolveu largar tudo aqui em Kekon e morar com ele lá em Spenia e estudar lá e tudo mais. E meio que foi expulsa do No Peak pelo avô dela por causa disso. Então tá meio tenso ali. E daí, bem no começo da história, ela terminou a faculdade lá em Spenia e terminou o relacionamento com esse cara, e agora ela tá voltando pra Kekon, pra casa da família, pra se entender aqui como pessoa. E nesse meio tempo, ela retirou a Jade, ela não está usando o Jade, o que é um grande ofensa aqui pra todos os outros
os Green Bones dessa história. E pra vocês entenderem até o poder dessa Jade, quando você coloca, quando você tira, você tem um tempo de adaptação aí. E quando você para de usar Jade, tem um período de abstinência, onde você passa muito mal pra daí conseguir voltar a ser uma pessoa normal. Então não é simples assim você tirar ou colocar Jade no seu corpo. O que acrescenta aí um grau de complexidade muito legal pra história. E daí a gente tem o Aiden, que é esse irmão adotivo. Ele acabou de fazer 17, 18 anos, se eu não me engano. E ele tá terminando a academia aqui de formação dos Green Bones. E no final dessa academia, quando eles se formam, eles recebem a Jade, as primeiras Jades deles, que pode ser de 1 até 4, pra daí fazer o juramento para entrar em alguma das áreas aqui dentro do clã. Tu pode ir pra ser um Finger, tu pode ir pra trabalhar pro Homem do Tempo, daí depende. E o Aiden, ele é muito bom lutador, um dos melhores alunos dessa academia. E o Hilo, que é o Horn, ele tá esperançoso de, quando o Aiden sair dessa academia, vir trabalhar junto com ele. E até pra vocês terem noção dos poderes da Jade, tem 6 grandes áreas aqui de treinamento do uso de Jade: Strength, Steel, Perception, Lightness, Deflection e Channeling. Strength é força, você consegue daí aumentar a sua força, por exemplo, de combate, você luta mais forte. Steel é tipo aço, você consegue se proteger. Por exemplo, se você vai receber um soco no peito, você foca o teu Steel no peito, daí você não recebe o impacto desse soco. Perception é a percepção, você consegue saber o que a outra pessoa tá meio que sentindo naquele momento. A outra pessoa pode sentir que eu tô com raiva, mesmo que eu não tô demonstrando. Lightness é leve, né? Na hora da luta, por exemplo, você consegue se esquivar e ir pra mais longe do oponente, você consegue pular mais longe. Deflection é de refletir, não, é tipo jogar pra fora, então você consegue empurrar as coisas com Deflection. E o último, que é o Channeling, que é usado mais os Green Bones, que são médicos. Você consegue canalizar o poder da Jade para um ponto específico. Eu tô falando muita coisa aqui, mas nada disso é spoiler, porque é a construção do mundo, é a base desse mundo aqui. E tudo que eu falei das ações e como são os personagens é como eles começam a história. Eles começam assim. E daí as coisas se desenrolam por aí. Quando você pega o jeito aqui da história, você entende os personagens e o que cada personagem pensa e a sua personalidade, essa história fluiu muito pra mim. Foi hipnotizante, foi fascinante. E tu pensa pela quantidade de complexidade, a quantidade de informações que eu tô falando aqui, que vai ser um livro que é meio devagar de entrar na história, mas pra mim não foi assim. Eu entrei muito fácil e eu acho que como a Fondali vai explicando os acontecimentos e como ela vai explicando o mundo dela, eu achei que foi muito bem feito. Esse livro é dividido meio que em 3 partes, e nas últimas páginas é meio frenético. Você quer saber o que tá acontecendo, você não consegue parar de ler, é um pouco desesperador, e com certeza esse livro termina já engatando aqui no segundo livro. Eu não vejo a hora de já começar o segundo livro, que eu já tenho aqui comigo, o Jade War. Eu só não comecei ele ainda porque eu tô terminando o Cavaleiro e a Mariposa pra uma leitura que eu tô fazendo junto com uma amiga minha pro nosso clube de leitura. Eu não terminei porque eu tô tendo meio que numa reforma aqui em casa e tá um pouco caos, os dias são meio caóticos. Voltando pro assunto do vídeo, eu já quero engatar a Jade War assim que eu terminar a Cavaleiro e a Mariposa. Eu espero que seja tão bom quanto o primeiro, ou que eleve ainda mais a complexidade e eleve ainda mais a história. Por exemplo, essa história confinada à ilha de Kekon. Talvez nos outros vai ser para as ilhas estrangeiras, para os territórios estrangeiros, talvez, eu não sei. Eu me apeguei muito aos personagens aqui da família Cole. Eu quero muito saber o que vai acontecer, como eles estão. E o terceiro livro, como vocês viram, é Jade Legacy, e até eu fiquei muito chateada que os meus livros vieram diferentes por causa da entrega da Amazon. Eles têm tamanhos diferentes. Na estante vai ficar uma coisa deliciosa. Que o terceiro é muito maior e o terceiro veio com cores diferentes também das páginas. Daqui dá pra ver bem. E ele também veio com um tamanho diferente. Aqui tem páginas que são maiores que as outras. É como se ele fosse uma edição meio que beta. Eu reclamei lá
com a Amazon, eles estornaram o valor desse aqui, só que eles falaram, fica com o livro. Daí eu fiquei, tá bom, mas daí agora eu não vou comprar um outro livro do Jade Legacy pra vir certo, ou talvez nem sei se vai vir certo. Eu vou ficar com 2 daí? Esse aqui foi o primeiro livro físico que eu li em inglês, eu sempre lia no Kindle ou ouvia por audiobook, e foi uma experiência bem legal. Vi que eu demoro bem mais pra ler em inglês no físico do que num Kindle. Tô treinando bastante o meu inglês esses últimos tempos, e a leitura tá sendo uma grande parte nisso. A única coisa que eu não tô fazendo é falar, é uma das coisas que eu preciso treinar mais, a conversação, mas tendo pelo menos um pouco mais de vocabulário, tendo um pouco mais de base, ajuda muito. E eu acho que eu não falei, mas esse livro aqui foi um 5 estrelas favoritado pra mim. Eu espero muito que o resto da trilogia continue um 5 estrelas e feche a trilogia como um 5 estrelas favoritado também. Eu amei o estilo da narrativa, eu achei bem diferente do que eu tava acostumada a ler de fantasia, foi fascinante pra mim. Eu recomendo muito, muito, muito a leitura, e eu espero vir aqui falar com vocês sobre o segundo livro também. A Garrafinha do Caos até agora só tá entregando maravilhas. O primeiro livro foi o mais fraco até agora, que foi o Bom Filho, que foi 3.5 estrelas, mas o segundo livro que eu tirei da garrafinha, que foi Pachinko, também foi um 5 estrelas favoritado, e agora um outro 5 estrelas favoritado. Eu tô gostando bastante dessa dinâmica, porque possibilita que você pegue livros ou encaixe livros que você não tá pensando em encaixar na sua TBR. Eu só realmente quero que a Alta Novel traga o terceiro livro pra trilogia tá completa aqui, para poder falar pras pessoas, não, leiam, porque tá aqui fechado, é só uma trilogia, sabe? Tem começo, meio e fim, e é incrível, mas vamos ver se termina incrível também. Agora eu quero falar um pouco com spoilers desse livro, então se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, e se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí, e até a próxima. E agora a gente deixa um tempo aqui passando pra ir com a parte com spoilers. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar gigante porque eu tô começando a parte com spoilers agora e tá 40 minutos no timer. Eu amei o personagem do Lan, essa contradição dele ser mais pacífico, ele tentar argumentar mais e tentar ser um líder de um clã que está vivendo num momento de paz, versus começar ali a guerra com o outro clã, com o clã Mountain, e ele ter que mudar aqui o seu posicionamento e tentar ser um pillar para um momento de guerra, a Fonda ali fazendo com que a gente entenda que ninguém aqui está a salvo, fazendo com que o Lan morresse. Eu fiquei chocada, tá? Eu fiquei um tempo assim, ó. Tá, ele vai viver de alguma forma? Ele vai voltar? Sei lá, vão colocar algum tipo de jade na cabeça dele e vai voltar. Não, ele realmente faleceu. Ele realmente foi embora. E depois da morte do Lan, Hilo, que era o Horn, que era o seu braço direito ali, virou o Pillar. O braço direito dele, o seu fish, seu punho ali mais leal, que é um dos irmãos Mike, vira o novo Horn. E daí depois que eles descobrem que o Homem do Tempo ali do Lan, e que também era do avô deles, é traidor, ele tava trabalhando pro clã Mountain, daí ele também tá sem o Otherman. Daí a Shai tava num dilema ali, né? Ela tava no meio termo, ela tava vivendo em Kekon, mas como uma pessoa comum. Ela não estava usando Jade, ela tava tentando não se interferir ali nos assuntos do clã. Depois da morte do Lan, ela viu que seria impossível, então ela voltou a usar Jade e ela foi promovida a Waterman do Hilo. Então agora a gente tem uma nova configuração aqui de hierarquia no No Peak, e a partir daí a gente tem meio que um plot de vingança, porque o No Peak culpa o Mountain da morte do Lan, e a gente tem a Entimada lá, que é a Pillar do Mountain, tentando aniquilar o No Peak para tentar fazer com que seja um clã só que domine tudo, e domine Jade, e domine a droga, e domine o treco todo. Ela quer que seja um clã unido, mas que ela esteja no poder. Então começa aqui uma guerra meio que sanguinária sobre territórios, e eu gostei muito de como foi feita a cena de ação aqui nesse livro. Dá pra visualizar bem o que tá acontecendo. É meio que Matrix, porque como eles têm o poder da Jade, o tempo fica um pouco mais lento, e daí você consegue, por exemplo, refletir bala. Se alguém atira em você, você consegue meio que, tipo, pegar a bala e voltar na pessoa, o que eu achei bem legal. Eu gostei bastante de como foi feita a cena de luta final
final, vamos dizer assim, que é o Hilo contra o Horn lá da Mountain, que é o Gaunt. E eu gostei bastante de como foi feito essa grande vingança, a gente se surpreendendo e até o próprio personagem do Aiden se surpreendendo com o poder dele. E depois eu achei muito interessante o pensamento do Aiden, que ele não queria mais usar Jade porque ele viu que ele gostou demais de usar Jade. Será que eu vou ficar que nem a minha mãe, porque a mãe dele morreu por causa daquela loucura que a Jade pode trazer, que é o itches, tá traduzido como coceiras, e ela tinha grande sensibilidade a Jade, e daí o Aiden tem muito medo de ele ser igual à mãe, de ele querer esse poder, de ele querer a Jade e se sobrecarregar e não conseguir controlar isso. E justamente no final do livro, onde ele usa o poder da Jade ali pra ajudar o Hilo a derrotar ali o Mountain, daí o Aiden viu que ele gostou muito disso, ele gostou muito de ter esse poder, ele viu que ele é bom nisso, ele viu que ele é realmente poderoso e que ele poderia utilizar muitas Jades no corpo dele, que ele iria conseguir aguentar e ele iria ser assim, extraordinário, e ele ficou com medo disso. Daí pula pra cena da formatura dele, onde ele receber as 4 Jades que ele tem direito, porque ele recebeu como o melhor aluno da turma, então ele pode usar 4 Jades. Ele recusa, eu não quero essas Jades, e sai correndo dali. E eu gosto como isso não vem do nada. Essas ações dos personagens não são uma surpresa, porque você tá entendendo, você tá dentro da mente dele e vendo da onde veio isso. E eu achei isso muito legal. Os personagens realmente têm personalidades e as personalidades deles são constantes e fazem sentido durante o livro inteiro. Eu quero ver agora o que a Fonda Lee vai fazer com o Aiden no segundo livro. Ele vai continuar sem Jade, ele vai voltar porque ele se mudou lá pra praia, numa casinha pra viver aqui como comum. E daí, voltando pra cena de luta lá, que eles queriam derrotar o Gaunt, que teoricamente é visto aqui como o grande vilão da história, a gente não sabe se eles são realmente os grandes vilões. Por quê? A gente tá vendo toda a história no ponto de vista da família Cole. Então a gente tá vendo que eles são os grandes vilões e eles estão prejudicando o clã No Peak, e na visão do Cole eles estão prejudicando a ilha de Kekon com as suas maquinações aqui. Mas a gente não vê a perspectiva dos personagens de lá, da Entimada, do Gaunt. A gente não sabe isso. Será que em algum momento a gente vai saber isso? Será que em algum momento a gente vai ter um vislumbre aqui da outro lado? Ou a gente vai seguir a família Cole até o final? Eu não procurei essa informação porque eu não quero receber spoilers. Eu vou aproveitar a jornada aqui. Eu quero ver mais sobre a droga, sobre essa Shine. O que tá acontecendo ali naquele território de Yugutan, que a Mountain tá fazendo uma fábrica ali de Shine para vender pro exterior. Tem toda uma outra camada de negócios e maquinações acontecendo além da rivalidade entre esses dois clãs, que tem muita coisa que pode acontecer. Uma coisa que eu fiquei com muita raiva, e acho que foi o objetivo aqui da história, é desse personagem do Bero, que ele vê como se fosse ele que matou o Lan, né? Porque o Lan morreu porque ele teve uma sobrecarga ali de Shine, porque ele tava usando Shine, porque ele não tava conseguindo utilizar tanta Jade, porque ele derrotou um cara importante do clã Mountain, e quando você derrota um outro Greenbone, você pega a Jade desse cara que você derrotou e usa essa Jade, que é como, tipo, um símbolo de poder. Você vai colocando Jade no corpo até não dar mais, e quanto mais Jade você tem, mais poder você tem. Só que tem ali o limite, como eu falei. E o Lan, com essa Jade que ele tirou do cara que ele derrotou, além de dele ter sido machucado nessa luta, ele não consegue usar essa Jade do jeito que deveria ser usado. Só que ele não pode simplesmente não usar, porque ele tá sendo o faraó, ele tá sendo o símbolo de poder do No Peak. Se ele falar que não pode usar aquela Jade, é um símbolo de fraqueza, é um sinal de fraqueza pro clã que não pode ter um sinal de fraqueza nesse momento. Então, ele usa pequenas quantidades de Shine da droga pra ajudar ele na sensibilidade ali de Jade, pra ele conseguir usar esse tanto de número de Jades. Só que ele injeta muito Shine ali no momento, e daí acaba tendo uma reação ali, e ele acaba levando ele à morte. Só que bem nesse momento ele foi atacado por esse menino aí, esse Bero, que é uma pessoa comum que está fascinada pela Jade, e ele quer a todo custo usar Jade, né? E ele acha, na mente dele, que foi ele que matou o Lan. E eu fiquei com muita raiva, porque daí termina o livro também com esse menino aí, esse Bero, vendo que tem Jade no túmulo do Lan. E daí ele quer violar o túmulo do Lan pra pegar a Jade dele, que ele foi enterrado com ele. E eu tô já assim, ó,
Eu acho que é isso que eu tenho que falar desse livro. Eu falei tanto aqui, mas provavelmente eu esqueci de falar algumas coisas. Como vocês viram pela minha empolgação, esse livro é maravilhoso e eu espero muito que vocês leiam. E então essa foi a escolha da Garrafinha do Caos para esse mês. E eu já tenho daqui a pouco que tirar um novo critério para ver qual vai ser a minha leitura de abril, porque hoje já é dia 2 de abril, para ver se também vai acertar a próxima leitura. E lembrando que as minhas resenhas escritas estão sempre no meu perfil da Favobooks. É só acessar favobooks.com/Ana com 2 N's. O link pro meu perfil e também para você conhecer a Favobooks estão sempre aqui na descrição. Além disso, também aqui embaixo tem um link para Amazon. Se você comprar qualquer coisa que seja na Amazon, clicando nesse link ali, indo para Amazon pelo nosso link, você está ajudando a Favos sem pagar nada mais por isso. A Amazon só vai saber que você foi redirecionado por nós e vai dar uma comissão para nós. Isso ajudaria muito a gente. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!